Bom dia, bem-vindos ao programa A Sua Saúde. Hoje temos como convidado especial o professor Carvalho Neto, presidente do Conselho Federativo. Bom dia, professor. Muito obrigada por cá estar. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Posso lhe perguntar o que é o Conselho Federativo dos Colégios Profissionais de Medicina Tradicional? Como é que tudo isto surge? O Conselho Federativo foi uma organização que teve que ser criada em 2001, portanto, muito antes da primeira lei, da primeira tentativa de lei aparecer. Portanto, nós já estivemos, portanto, em força nesse projeto para conseguirmos que a lei aparecesse, portanto, em 2003. Somos a federação mais antiga. Houve outras na altura que existiam, mas caíram. Portanto, nós somos a federação mais antiga e entre nós estão os profissionais mais antigos que colaboraram e que trabalharam para que todo este projeto, hoje em dia, portanto, chegasse ao público em geral, portanto, e esta luta que demorou muitos anos. Portanto, era preciso uma instituição que reunisse as associações mais antigas, que fizeram força para que houvesse uma união na classe, e o Conselho Federativo representa exatamente essa união na classe. Naturalmente que vamos ouvir algumas vozes, portanto, dispares por aí, talvez eventualmente dizendo as mesmas coisas, mas, portanto, está claro que pronto, nós temos toda a documentação e toda a idoneidade, e os nossos símbolos aparecem de propósito com 2001, para se perceba que somos realmente a mais antiga e representativa. O Conselho Federativo prefere normalmente o termo medicina tradicional ou naturologia ao termo das TNCs, portanto, das técnicas não convencionais. Pode-nos explicar qual é o interesse realmente, ou porque é que defende o Congresso Federativo, defende essa... Pronto, como deve calcular, uma vez que o Conselho Federativo é de 2001 e quando aparecem as propostas de lei, portanto são de 2003, 2 anos depois, quando o Conselho Federativo começa esta luta, começa exatamente a falar em medicina tradicional, porque é a medicina da longa tradição humana, é aquela que vem desde o tempo de Hipócrates. Hipócrates não trabalhava com químicos nem com fármacos, Hipócrates trabalhava com a medicina natural, com as ervinhas, os chazinhos, as infusões, os cataplasmas, essas coisas todas, naturais. E, portanto, nós somos os legítimos herdeiros da medicina de Hipócrates e da medicina de Adão e Eva, e sei lá, até onde se pudesse ir. Portanto, é a grande tradição. Portanto, não podemos confundir aquilo que hoje em dia se faz, todos dizem que é convencional, e, portanto, não podemos confundir o termo de medicina convencional com medicina tradicional. A medicina convencional, química, alopática e o que queiram chamar, tem meia dúzia de anos comparado com os milhares de anos que tem a medicina tradicional. Nós somos a tradição. Portanto, quando o Conselho Federativo foi criado, não havia nada disto. O Conselho Federativo chamou-se em 2001 Conselho Federativo dos Colégios dos Profissionais de Medicina Tradicional. Os colégios, cada colégio embarca um determinado especialista que trabalha numa determinada área. Portanto, os diversos colégios são representativos de todas as áreas da medicina tradicional. E, portanto, o Conselho Federativo representa toda a gente que exerça ou que exercer esteja dentro da medicina natural. E a naturologia terá o mesmo a naturologia significado? Foi na altura aceite na lei de 2003 e todas as disciplinas da medicina natural estão lá como homeopata naturologista, naturopata naturologista, acupuntor naturologista, porque o naturologista implica uma filosofia própria de estar no mundo. Portanto, não há um alopatologista, não há um convencionalogista, mas sempre houve entre nós o naturologista, aquela pessoa por ter uma determinada filosofia, por estar de acordo com a natureza, como a natureza nos propõe as curas, como a natureza nos propõe os hábitos, a não agressão na natureza, a tolerância, o aceitar as regras deste universo, a não poluição, tudo isso já fazia parte da naturologia, ou seja, da forma de estar na vida
muito antes de todos os ecologistas agora do nosso mundo. Portanto, Sim, sem dúvida. e os próprios ecologistas atualmente que vêm e que surgem nesta panóplia de informação, esses próprios ecologistas, aqueles que pensam realmente assim e aqueles que são puros de coração, são naturologistas. Portanto, naturologia é um termo filosófico, no fundo, que embarga todos aqueles que estejam na medicina natural e que tenham uma determinada postura ecológica, filosófica no mundo. Postura essa completamente diferente da arrogância convencional, da química e da física que arrogantemente se outorgam toda a ciência do seu lado, enquanto a naturologia aceita simplesmente o homem e a natureza tal e qual como são e com regras todas do jogo inerentes ao próprio universo. Qual é a posição do Congresso Federativo em relação a toda esta regulamentação da lei em relação à nossa classe? O Conselho Federativo também não tem uma posição. O Conselho Federativo defende posições. Okay. E, portanto, as associações mais antigas que fazem parte do Conselho Federativo, os seus quadros dirigentes, insistiram com o Conselho Federativo para que esta posição fosse tomada. Portanto, eu, pessoalmente, como Presidente do Conselho Federativo, não tenho nada a ver. A minha opinião pode ser completamente diferente, mas não é. Sim, o Conselho Federativo representa as associações, Pronto. não é? Quando se fala de Conselho Federativo, tem que sempre pensar. O que o Conselho Federativo está a propor não é dele. É o que todas as associações representativas, com os seus presidentes, os seus sócios, etc., propõem. O Conselho Federativo não tem pessoas individuais. O Conselho Federativo tem associações lá dentro. Os sócios do Conselho Federativo são associações. Várias associações juntas formaram uma organização chamada Federação, e neste caso a Federação, Conselho Federativo, Federação, portanto representa todas essas associações. Essas associações não estão de acordo com a lei e entendem que mais vale lei nenhuma, pelo menos para já, do que uma péssima lei que não vai regular nada em relação a profissionais, não os vai reconhecer. Se atribuir carteiras provisórias, vai-os obrigar 2 anos depois a fazerem um exame rigoroso e, portanto, vai-lhes tirar as carteiras provisórias e, segundo a lei, não lhes vai dar chance de fazerem outro exame. Exato. Portanto, esta lei é uma lei péssima para todos, não agrada a ninguém, nem a profissionais antigos. Os profissionais modernos são os miúdos e nós sabemos como é que reagimos quando temos 20 anos e acabamos de fazer uma licenciatura. Apontam-nos com uma cenoura ou com um bolo de rei ou com um pastel de nata e nós achamos que aquilo é a maravilha do mundo. Não. Nós, que somos mais antigos nisto, estamos há muitos anos nisto, vimos colegas ir presos porque os delegados médicos, porque os representantes da ordem por região resolveram fazê-lo. E depois depois acabaram por ver os juízes a libertar essas pessoas. E se fôssemos para a medieval também tivemos muita Exatamente. ordem fogueira por serem bruxas. Mas foi uma caça às bruxas que estes miúdos hoje em dia, temos que lhes chamar assim, não percebem, não entendem. E portanto, ingenuamente, estão de boa fé quando aparecem pessoas à frente, representativas do Ministério da Saúde, a prometer-lhes mundos e fundos. Daí mas surge a petição. A nós também, durante 30 anos, prometeram. E se nós não lutássemos, portanto, para chegarmos a este momento, nós os mais velhos, não estavam lá os miúdos para fazer isso, portanto, eles deram-nos de bandeja e eles pensam que estão a dar de bandeja o reconhecimento das licenciaturas. E não estão. E não estão. Daí a providência cautelar que se decidiu interpor recentemente, a providência cautelar foi interposta porque começaram a sair, portanto, as portarias e qual não foi o nosso espanto quando estas pessoas, que estes miúdos entendem que estão todos de boa vontade a fazer as promessas, estas pessoas que lhes fizeram essas promessas pediram-nos a nós para avaliar as portarias. E nós avaliámos, nomeadamente esta 281. E sabe o que é que aconteceu depois? Veja lá. Quando foi publicada a portaria, não tinha nada a ver com a portaria que a ACSS nos mandou para a avaliação. Agora veja lá como é que nós podemos acreditar que estes senhores estão de boa vontade. Porque propuseram-nos uma portaria para avaliar. As associações individualmente disseram o que pensavam da portaria.
Nós, representando o coletivo, também dissemos qual não é o nosso espanto quando a portaria vem publicada, vem uma portaria que não tem rigorosamente nada a ver com aquela que nos propuseram para avaliar. Agora diga-me, é para acreditar depois de 30 anos de luta ativa, depois de 2003 com uma atividade presente nisto e com todas as promessas constantes, e nós vamos acreditar que estas pessoas, que não são as pessoas, são estes institutos que realmente estão a agir de boa vontade? É claro que não vamos acreditar. Ficamos com algumas reticências claro, em relação a isso. Eu não tenho exatamente 18, nem 20, nem 30 anos, percebe? Portanto, eu passei por isto tudo e não vou acreditar. E quando, portanto, os presidentes das associações mais antigas me dizem isto, é evidente que todos nós vamos consolidar uma posição, porque não há outra hipótese. Portanto, uma coisa é os miúdos acreditarem. Outra coisa, e servirem-se dos miúdos para isso. E, quiçá, alguns com más intenções e com algumas propostas também debaixo da mesa, de algumas escolinhas que andam para aí feitas, e com algumas propostas da ACSS e de outras, e talvez da Direção-Geral, não faço ideia, portanto, porque foram estes senhores da ACSS que foram para estas reuniões convocadas por colegas, e portanto, talvez esses colegas tenham alguma parceria com esses senhores que se expuseram publicamente nessas reuniões de esclarecimento, que não foram esclarecer nada. Toda a gente concordou que não saiu de lá nada esclarecido, mas para fazerem tantas reuniões seguidas, se calhar prometeram algumas coisas aos promotores dessas... E também temos que pensar um bocadinho nos cursos todos que fomos tirando através destes anos, que eram cursos perfeitamente reconhecidos, até pela própria DGERT, que reconhecia os formadores, pagou-se, tínhamos direito a exercer uma profissão que neste momento acabamos por não saber o que é que devemos de fazer. Porque podem ser reconhecidos ou não. Se obrigarmos o Ministério da Saúde a falar connosco, nós temos alguma hipótese de que essas profissões e esses estudos que foram pagos e com caráter de licenciaturas, eu pessoalmente tive alunos a estudarem 5 anos comigo e fiz questão de todas as coisas que agora a lei prevê que se venham a dar como disciplinas. Os meus alunos já tiveram isso tudo, anatomias, fisiopatologias, tiveram biologias, tiveram tudo quanto era coisa. Portanto, e como eu, outras escolas, conheço uma no Algarve, portanto, na mesma situação, outras no Porto, na mesma situação. E, portanto, todas essas escolas, algumas, eu posso falar por aquelas que tenho mais contacto, deram cursos realmente que deviam ser reconhecidos, porque deram-nos já com um caráter de 5 anos, 4 e mais um de estágio, já prevendo todas estas coisas do acordo de Bolonha, e, portanto, nada disto é tido em conta. Portanto, se neste momento esta legislação for para a frente, não só não reconhece estes indivíduos que pagaram e que estiveram 5 anos a estudar, como não reconhece todos os profissionais mais antigos que na altura não se pedia nada de Bolonha nem de coisíssima nenhuma. Exatamente. E estiveram a ajudar o povo, e que foi por causa deles que chegámos a este tipo de situação, porque senão nem sequer se estava a discutir lei, continuaríamos simplesmente como por escritos e não se estava a discutir nada. Portanto, é de muito mau tom de vir uma lei sobre a qual não fomos consultados, porque fomos consultados sobre portarias que não apareceram. Portanto, na prática, puseram-nos na frente portarias para avaliar que nunca chegaram a aparecer. O que quer dizer que já tinham as outras preparadas, digo eu. Não há outra forma, não se prepara uma portaria em 5 minutos. Portanto, quando nos propuseram uma portaria para avaliar, já tinham a outra para publicar. Isto parece muito mau tom. E não podemos dizer que estas pessoas estejam na realidade, portanto, como um Estado de gente de bem. Não somos realmente um Estado de gente de bem. E, portanto, para defender todas estas pessoas, como está a dizer, que tiraram esses cursos, gastaram dinheiro, gastaram pestanas, foram diversas vezes, todos os dias por semana, estiveram presencialmente a tirar cursos. E agora estes senhores estão a dizer que nada disso serve, o Estado não fez nada para ter um curso oficial, tiveram de ser escolas privadas, e agora estes senhores estão a dizer que nada disso serve e vão-nos sentar à mesa para... Sim, mas também não nos prometem uma escola oficial daqui para a frente. E também não nos prometem isso. Prometem-nos que vamos fazer 2 anos, e pergunta-se quem é que vai fazer os 2 anos, quem são os professores que vão ensinar a estas pessoas nestes tais 2 anos, quem são os examinadores finais que vão examinar estas pessoas, e neste momento já temos médicos que dizem que são homeopatas, que dizem que são acupuntores, que dizem que são naturopatas, que dizem que são tudo. E, portanto, temos um instituto lá de cima do Porto
que é tudo médicos, são todos biólogos, etc. Provavelmente são esses que apareceram de repente, que não têm história nisto, apareceram de repente, que nos vão dar aulas, que nos vão examinar, que sobre matérias sobre as quais não têm competência nenhuma. E naturalmente que sentem-se depois completamente à vontade para chumbar. E se chumbarem este pessoal, que teve 2 anos a estudar, portanto já tiveram 5 e agora estudam mais 2, se chumbarem este pessoal, nem sequer lhes vão dar outra hipótese, porque a lei diz que não há mais hipótese. Até porque os princípios da medicina tradicional não têm nada a ver com os princípios Nada. da medicina alopática. Mas agora imagine, portanto, estas pessoas são chumbadas e não têm mais hipótese de repetir o exame. E estas pessoas vão fazer o quê? Não vão fazer nada? Vão ficar no desemprego? E as pessoas tiveram tanto tempo e diz-te, então vamos dar uma carteira provisória. Dão uma carteira provisória. Então, durante esses 2 anos, eu reconhecidamente pelo Estado, durante 2 anos, com a carteira provisória, reconhecidamente pelo Estado, eu posso fazer tudo o que me apetece. Se matar alguém também não quer dizer nada. Pronto. Mas passado 2 anos, chumbam-me. Então, o Estado deu-me o direito de eu estar a funcionar 2 anos, sem problema. E passado 2 anos, chumba-me e diz, agora não funciona mais. Então, para que é que me deixou funcionar 2 anos? Então, eu fui bom para funcionar durante 2 anos e agora deixo de ser bom para fazer aquilo que estive a fazer durante 2 anos? Com reconhecimento do Estado? Como é que é isto? Parece haver agora por aí uma argumentação oficial de que, parando esta legislação ou esta regulamentação, vamos prejudicar os médicos e os farmacêuticos. Pois, também já ouvi. Olha, essa é, deixem-me rir. Como é que é possível? Portanto, um médico pode prescrever e curiosamente não falou em mais nada. Falou em médicos e farmacêuticos. Se for assim, porque também me chegou aos ouvidos. Então, um médico, para já, e é um slogan mundial, é médico prescreve, farmacêutico dispensa. Portanto, nem o farmacêutico pode prescrever, nem o médico pode dispensar. Pronto. E é neste preceito que depois surge uma lei também sobre os espaços onde se dispensam medicamentos. Exatamente. Portanto, o pressuposto é, o médico prescreve, o farmacêutico dispensa. Bom, o farmacêutico sempre dispensou. E eu desafio qualquer pessoa a que nestas farmácias de Lisboa vá pedir um medicamento homeopático, neste momento que não há lei, e que a farmácia não lhe dê. Portanto, todas as farmácias neste momento continuam a vender medicamentos, vendem medicamentos homeopáticos desde que a homeopatia está neste país. Temos 2 farmácias que foram autorizadas para a Primeira República, portanto, em Lisboa e no Porto. Sempre venderam, continuam a vender. Portanto, não há nenhum prejuízo para as farmácias, nem nunca vai haver nenhum prejuízo para as farmácias. As farmácias têm ordem de farmacêuticos e têm a Associação Nacional de Farmácias, regem-se por regras específicas e ninguém pode lá chegar a dizer agora não vende isto. Portanto, desde que exista, que seja considerado bom para a saúde pública, a farmácia vende e vai continuar a vender. Portanto, esta lei de 2013 e estas portarias não vão implicar rigorosamente nada em relação às farmácias. Agora E a propósito de farmácias, nós somos todos a favor das farmácias. Portanto, não temos nada contra as farmácias. Antes, pelo contrário, que é que isto fique claro. Portanto, pode haver algum problema de algumas pessoas, quando muito é contra a indústria farmacêutica, que não tem nada a ver com as farmácias. Pronto. Nós somos a favor das farmácias, sempre fomos bem tratados pelas farmácias e sempre tratámos e damos-nos bem com as farmácias. Já em relação aos médicos, damos-nos bem com muitos, mas não nos damos bem ou eles não se dão bem, alguns não se dão bem connosco. Particularmente, esses alguns estão em cargos de poder. São mais políticos que médicos. Portanto, médicos temos imensos amigos, e imensos na nossa causa, mas os político-médicos temos um grave problema. Continuam a insultar-nos e continuam, portanto, e só não nos prendem porque a lei atualmente não permite. E com os médicos políticos, isso sim, temos um problema. Felizmente que são meia dúzia, porque com todos os médicos em geral, universalmente neste país, nós não temos problema nenhum, nem eles têm problema connosco. Olha, ainda ontem estive a pensar trabalhar em conjunto completamente, e trocamos ideias, e trabalhamos em conjunto, e passamos de ventos e com bons resultados. Portanto, não temos nenhum problema com médicos. Os médicos nunca sofrerão com uma coisa destas. Apenas a classe naturopática e homeopática e medicina tradicional chinesa, portanto, e osteopatia e quiroprática e tudo isso, apenas estas pessoas, toda a medicina tradicional, essa sim sofre com uma lei deste tipo,
Nunca os farmacêuticos e os médicos, que têm ordens próprias, podem sofrer. Isso é um absurdo, isso é absolutamente ridículo. As ervanárias, no meio disto tudo, como é que ficam? As ervanárias deviam ser privilegiadas também, e tentamos, na medida do possível, que também sejam, porque as ervanárias são os nossos dispensários de medicina natural. São os nossos dispensários naturológicos. E aqui há uma diferença, percebem? Quando, com a devida vénia, portanto, aos farmacêuticos, e muitos dos farmacêuticos, portanto, já começam a ter também uma essência naturológica e conseguem fazer um aconselhamento com uma essência naturológica, com filosofia natural. Mas é evidente que numa dietética, numa ervanária, esse é o lugar próprio onde toda a gente só fala disso. Quer dizer, não há numa ervanária nem numa dietética algum tipo de discurso que não se enquadre dentro da naturologia e da medicina natural, em geral. E portanto, o discurso é filosófico e pró. O discurso na ervanária é sempre filosófico e pró-medicina natural. Portanto, a ervanária, a dietética, deverá ter de ser forçosamente privilegiada numa lei deste tipo. E o cliente vai poder continuar a ir à farmácia e aconselhar, à ervanária e aconselhar-se com o responsável ou a pessoa que está realmente ao Entretanto, fizeram umas outras quantas leis por o caminho a passarem despercebidas, que, inclusive, podem vir a prejudicar seriamente a medicina natural, porque essas leis já prevêem que se eu lhe disser, sabe, a minha amiga tem que pensar em Deus, porque Deus é que é importante nisto tudo, porque se não pensar em Deus, está a ver, e não respeitar, portanto, o que Deus lhe diz, é evidente que vai ficar doente. E, portanto, eu recomendo-lhe seriamente que comece a ir à missa, não importa se é católica, ortodoxa, não sei o quê, ou vá lá ter com aquela senhora do bairro que tem toda aquela espiritualidade. Se eu estiver a fazer isto, a associar, segundo essa lei, se eu estiver a fazer uma associação entre espiritualidade e cura, ou espiritualidade e processo de saúde e processo de cura, eu estou igualmente a ficar fora da lei. Portanto, eu não posso, neste momento, com aquela lei aprovada, também não posso, percebe, estar num sítio, até num banco do jardim, sei lá, se houver alguém por trás que ouça. Então, isso só os padres é que vão poder fazer? Não, nem os padres vão poder fazer. Não, também não. Ninguém pode, com uma lei daquelas, portanto, é tão restrita e tão radical, tão fundamentalista, ainda falam do Estado Islâmico. Exato. Aquela lei é tão fundamentalista que, na prática, se alguma autoridade competente ouvir uma pessoa a falar de um modo que faça uma ponte, um cruzamento entre a espiritualidade, a fé, a espiritualidade e a doença. Ainda hoje ouvi uma médica de manhã na televisão a falar sobre espiritualidade em oncologia no Porto e não sei o quê. Ela nem sabe do que é que se está a meter. Aliás, no Porto, no São João, utiliza-se exatamente, o reino e outras coisas. Como ela é, exatamente. E, portanto, provavelmente será já com intenção de acabar com isso tudo, reikis, etc., nos hospitais e como pontos de apoio. Portanto, provavelmente já estará com essa coisa. Dizer, e depois, com tudo isto, querem que nós acreditemos que estão todos de boa vontade. Lançam estas leis, façam estas coisas. Só os miúdos, naturalmente, mas os médicos do Hospital de São João, eu conheço alguns e eles são os primeiros a achar que é interessante o tratamento. Sim, mas é que os médicos do Hospital de São João, como os médicos do Hospital de Santa Maria, como os médicos de todos os hospitais deste país, estão muito mais interessados em curar o doente e fazer uma aposta e tratar daquele que sofre do que os médicos políticos. São os verdadeiros médicos, não é? São esses dos hospitais são os verdadeiros médicos. Mas não é com esses que nós temos um problema. Ou por outra, não são esses que têm um problema connosco. Quem parece ter um problema connosco são os senhores da DGS, são os senhores da ACSS, são os senhores dos diversos gabinetes do Ministério da Saúde. Esses é que parecem ter um problema connosco. Porque nos hospitais nós temos assento, já temos até assento, através do RAIC e tudo isso. Exatamente. Portanto, não me parece que os médicos, efetivamente médicos, que não têm nada a ver com política, nem com cargos políticos, nem representativos destes institutos, que tenham um problema connosco. Eu nunca descobri isso. Agora, os políticos, os médicos políticos, que têm, os médicos que estão atribuídos com cargos políticos
e que estão à frente destes organismos, esses sim, esses estão-nos a fazer uma guerra declarada e é o que eu lhe digo. Só não desprendem neste momento porque, entretanto, saiu a lei de 2003. De 2003. E então agora não podem fazer. Antes da lei de 2003, prenderam. Bom. Qual é a mensagem que tem para deixar aí ao país? Olha, Que o Conselho Federativo tem. O Conselho Federativo aconselha todas as pessoas possíveis que noticiem isto e que ouçam esta entrevista e que saibam disto de alguma forma, porque nós tentamos pelas redes sociais chegar a toda a gente, perceberem que quem está a favor desta lei está a manipular toda a classe, estão a manipular as pessoas em geral e têm com certeza promessas debaixo da mesa e essas promessas não vão ser efetivadas porque essas promessas são laterais e hoje em dia, portanto, nós sabemos que esta promiscuidade, portanto, pública que estamos a assistir, em que todos os dias aparecem governantes de topo de gama a serem postos em tribunal e serem confrontados com a lei. Portanto, isto vai ser cada vez mais vulgar e as pessoas que agora estão a aparecerem em reuniões de esclarecimento e a proporem coisas por baixo da mesa, ou não o fazem, portanto, ou estão a mentir e não o fazem porque vão ter medo de que também venha a vez deles de serem apresentados perante a opinião pública e perante os tribunais e, portanto, não o podem fazer, ou se o fizerem, vão se sujeitar claramente a terem, portanto, o Ministério Público a levantar-lhes problemas e a virem também ao banco dos réus. Portanto, como é que as pessoas vão poder assinar ou ter acesso à assinatura da petição que temos a correr? As pessoas, ou através do Facebook, têm que ter cuidado porque, enquanto a nossa petição, e por isso a nossa petição diz logo claramente que é uma petição identificada, não é uma petição anónima, e nós claramente a nossa petição diz assim, petição não anónima. Para perceberem, nós damos a cara. Nós damos a cara. Sim, mas... As pessoas que estão nas outras petições, de algum modo a cativarem o público, não dão a cara, esconderam-se atrás de coisas. E como é que é possível as pessoas irem assinar uma coisa feita por pessoas que não dão a cara, que não sabem quem são? É uma assinatura em Portanto, essas pessoas reuniram com certeza logo um grupo de pessoas nas quais estão conhecidas, que também não sabemos se foram médicos a assinar. Já existem vozes em que acreditam que essa petição possa ter partido de dentro do próprio Ministério da Saúde, de dentro da própria ACSS, imagine, já existem pessoas a dizer isto. Isso seria muito grave, não é? Mas seria muito grave, se isto for verdade, vai ser muito complicado. Outras dizem que que é uma petição feita de acordo com as pessoas da ACSS que têm andado, portanto, nestas reuniões, dizem, de esclarecimento, e que essas pessoas apoiaram essa petição e promoveram também essa petição, e que estas outras pessoas, que supostamente são do nosso lado, mas nós não reconhecemos como sendo do nosso lado, são pessoas da macrobiótica, são pessoas de coisas que, portanto, que na realidade não têm filosofia naturológica, não têm... E é uma pena, algumas delas até estão à frente de instituições de naturologia, quer dizer, portanto, o que é uma pena. Portanto, pronto, particularmente estes que estão à frente de associações de naturologia deviam ter muito mais cuidado e perceberem que está na hora de não andarem com contratações amigas por baixo da mesa, porque todas estas coisas acabam por se saber. Já há quem atribua, portanto, até à maçonaria. Acho que uma destas pessoas que está à frente de uma destas coisas de naturologia, isto só cá para nós, acho que ninguém nos ouve, só cá para nós ninguém nos ouve. Acho que essa pessoa está nas listas maçónicas, aparece lá o nome das listas maçónicas, e também parece que fez um curso de fim de semana, também está como engenheiro. Por acaso, até parece que agora as lojas maçónicas já nem têm o cuidado de ver que graduações é que as pessoas têm. Parece que ali é engenheiro, ali já não é professor ou não sei o quê, ali é engenheiro. E, portanto, estas pessoas que acham que são representativas da classe deviam ter cuidado disto. Deviam perceber que estão à frente de uma instituição que, por acaso, não tem um envolvimento direto com a classe, mas naturologia é um termo para toda a gente, é um termo filosófico. Portanto, tudo isto deviam ter cuidado.
deviam ter cuidado em não aparecerem publicamente com estes jogos debaixo da mesa, com estas compras, portanto, de compadrios. Agora temos, toda a gente sabe, um grande governante, portanto, com estes problemas dos compadrios, olha o que gerou. E, portanto, naturalmente que, se tudo isto for para a frente da maneira que está, nós vamos querer saber, quando as coisas apareceram, como é que foram os compadrios. E, portanto, todas estas pessoas que estão nestas instituições, ACSS, Direção-Geral, etc., eu já sei que eu estou na Berlinda. E, portanto, devo ser logo o primeiro. Este senhor nunca vai ter carta da vida. Portanto, eu já me estou a tentar dedicar a arranjar um turbante e uma bola de cristal para fazer coisas de outra maneira. Acho que me vou inscrever. Olha a espiritualidade. Exatamente. Não, mas eu vou para uma espiritualidade diferente. Eu acho que me vou inscrever agora como astrólogo e, portanto, vou fazer companhia aos bons. Passar na mesma recibos e tudo, não é? Exatamente, tudo isso já há muito tempo. Pronto. E, pelo menos para cobrarem impostos. E, portanto, deixam de me apontar, portanto, que eu agora ando a tratar pessoas e ando a fazer estes cruzamentos de saúde e tudo isso. Pronto. E provavelmente, com esta minha frontalidade e à frente de uma federação, reunir todas estas associações, eu sei perfeitamente o que é que me vai tocar. Estes senhores não são realmente boas peças. É a minha opinião pessoal mesmo. Pronto. Depois, como Presidente do Conselho Federativo, eu não tenho que ter opinião, tenho que ter a opinião dos outros colegas todos. Só que neste caso os outros colegas todos também acham a mesma coisa. Só há uma pessoa que não acha isto, que é essa pessoa que estava a falar das naturologias, das macrobióticas, dos institutos de não sei quê, o engenheiro. Que tem exatamente o tal que também escreve na loja maçónica como engenheiro, passou a sair engenheiro lá para a maçonaria, e era bom que a maçonaria visse bem quem é que tem das listas para coisa. Pronto. Exatamente, é esse cujo nome a gente não pode dizer. E portanto, vamos dizer o quê? O que é que eu digo para as pessoas deste país? Olha, assinem uma petição que não seja anónima. Olhem para as petições e vejam lá. Há lá uma que não é anónima. E portanto, essa podem assinar. As outras que forem anónimas, na minha modesta opinião, eu não assino petições de gente anónima. Seja ela das medicinas naturais ou do que for. Eu não assino petições anónimas. Não faço assinaturas em cima do joelho, sem saber o que estou a assinar. E, portanto, alguém que vai fazer uma petição e que não dá a cara, realmente não pode estar bem consigo próprio, não pode estar bem com o mundo, não é transparente, não foi para isso que se criou o 25 de Abril. Não há transparência. Há uma pessoa desse tipo. E, portanto, eu, para o povo em geral, para as pessoas em geral que ouvirem, aconselho, não assinem coisas anónimas. Nem no banco, nem na net, nem em sítio nenhum. Queiram conhecer as pessoas. Vejam as pessoas dar a cara e vejam as pessoas explicarem-se porque aquilo que ensinam. A nossa petição é uma petição não anónima. E o que lá está tudo claro e transparente. Endereço. Pusemos lá as leis, pusemos lá as portarias, podem ler tudo. Podem ir ao Facebook, podem ir à página do Conselho Federativo, que é www.cofenacis.org. E podem ir lá e têm toda a informação que precisam para conhecer estas leis, estas portarias e a de 2013 inclusive, que estava de longe muito melhor que isto tudo. Portanto, por mim, acho que é o que posso dizer. Aos profissionais, o que eu posso dizer é, meus amigos, os mais jovens, please, tenham juízo. Todos nós, quando passamos por 30 anos, temos a mania que conhecemos o mundo. Depois somos apanhados nas costas e as pessoas que já estão nisto há muito tempo acabam por nos fazer aquilo que muito bem entendem e não aquilo que nos prometeram. Nós prometemos um chupa-chupa à criancinha, mas nem sempre a criancinha tem chupa-chupa porque faz-lhe mal aos dentes. Portanto, vocês vejam lá se não vos estão a prometer coisas que vos fazem mal aos dentes e depois a seguir não vos dão aquilo que vos prometeram. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Agradeço a sua presença. Não, eu é que agradeço a amabilidade que teve em convidar-me e em deixar-me Não tivemos imenso prazer, até para podermos esclarecer. Espero que tenham conseguido perceber, depois desta explicação do professor Carvalho Neto, qual a posição que temos perante tudo isto, que temos, falo pela classe e pelo Conselho Federativo. É extremamente importante neste momento que esteja connosco, que nos apoie, para que possa também continuar a usufruir
dos tratamentos da medicina tradicional, ou melhor, da prevenção que nós fazemos, porque o que pretendemos é que as pessoas não fiquem doentes. Pretendemos que haja um equilíbrio para que as doenças não se propaguem dentro de cada um de nós. Mais uma vez, muito obrigada e esperemos que esteja presente também no nosso próximo programa. E um Feliz Natal para todos. E um Feliz Natal e uma ótima passagem de ano.